Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o microfone de gradiente de pressão. Nós já falamos sobre o princípio construtivo desse microfone de gradiente de pressão. Falamos que ele tem um padrão direcional figura de 8. Falamos de efeito de proximidade, tudo isso na aula passada. Então, se você ainda não assistiu a aula passada, eu recomendo fortemente que você assista a aula passada para poder acompanhar o que está sendo desenvolvido nessa videoaula aqui. Então, vamos lá. A gente falou que esse microfone de gradiente de pressão, ele vai ser composto ali por uma fita imersa ali num campo magnético ou sujeito ali a um campo elétrico. No caso, a gente está falando do modelo dessa aula de um microfone de gradiente de pressão dinâmico. Então aqui tem uma imagem de um esquema de um microfone real, né? Tem uma grade de proteção aqui que você pode desconsiderar, porque ela vai ser uma grade perfurada, ela não vai impor nenhuma cavidade nesse microfone. Mas aqui a gente tem no meio aqui a fitinha metálica, né, imersa aqui num campo magnético, imposto aqui por esses dois partes do ímã aqui, né, do conjunto magnético. Então a gente vai ter um campo magnético aqui nessa direção vertical, tá? A nossa fitinha está ali no meio, e aqui a gente tem os terminais elétricos, tá? Essa fita, né, que compõe o diafragma do microfone, ela vai ser feita aí de um material metálico que geralmente é corrugado, que tem ondulações, né? Não sei se na imagem dá para ver tão perfeitamente assim, mas esse diafragma ele é cheio de ondulações. E isso existe para aumentar um pouquinho a rigidez mecânica do diafragma, certo? Ou seja, é que o diafragma ele vibre de maneira pistônica, certo? Que ele não tenha ondas de flexão. E impor essas corrugações aí na geometria do diafragma faz com que a rigidez aumente e, portanto, que essas ondas de flexão vão acontecer somente lá em altíssimas frequências, fora da faixa de atuação do microfone, tá? Algumas dimensões típicas, e aqui por típicas eu quero dizer bem típicas mesmo, porque é difícil falar de dimensões exatas para cada modelo de microfone, já que cada modelo vai ter o seu próprio ali, segredo industrial, etc. Tá? Mas tipicamente a gente tem uma altura ali do microfone, né, de 4 a 7 centímetros, essa dimensão aqui, uma largura ali de alguns milímetros ali do diafragma, né, bem pequeno, então uma fitinha corrugada mesmo, né, como uma pequena viga ali flexível, e a espessura do diafragma na ordem ali de 0,6 micrômetro. Então a gente tem um diafragma bastante fino, certo? E por causa disso, vai ser um diafragma bastante leve, né? Associado ao diafragma, a gente tem aquele circuito típico em série, né? Com uma massa, uma compliância e um amortecimento mecânico, né? A gente já aprendeu a calcular, né? Então a massa vai ser um indutor, a compliância vai ser um capacitor e a resistência e o amortecimento um resistor, tá? Isso em analogia mecânica direta. E, bem, a massa do microfone é composta apenas, ou do diafragma, desculpa, é composta apenas pela massa da fita que compõe o diafragma. Nesse caso, diferente do alto-falante ou do microfone dinâmico, a gente não tem uma bobina conectada a uma parte móvel, por exemplo, de papel ou de outro material. A parte móvel, nesse caso, é o próprio diafragma que está imerso aqui no campo magnético. E aí, isso faz com que a gente consiga fazer um microfone um pouco mais sensível, né, à onda sonora, porque o diafragma é mais leve, né? Simplesmente o fato de ser mais leve faz com que aquela pressão sonora vá deslocar o diafragma um pouco mais, e aí isso torna o microfone mais sensível. Entre, né, o diafragma e o conjunto magnético, então entre a fita aqui do diafragma e o conjunto magnético, tem um pequeno espaço de ar, porque o diafragma precisa ser capaz de se mover livremente. Então ele não está preso no conjunto magnético, tem um pequeno espaço de ar. E esse pequeno espaço de ar entre o diafragma e o conjunto magnético vai criar ali o que a gente chama de um slit, né? Ou seja, vai criar um elemento acústico que vai ter massa acústica e resistência acústica, ou amortecimento, e isso ajuda a controlar a vibração do diafragma ou da fita ali na sua ressonância mecânica, tá?
E, claro, dos dois lados do diafragma, tanto na parte frontal quanto na parte traseira, a gente vai ter associado a elas uma impedância de radiação, porque ela vai estar, né, exposta à onda sonora. Tá? Então, esses são os elementos do meu circuito acústico. Na parte mecânica, a gente tem massa, compliância e amortecimento. Na parte acústica, a gente tem o slit com massa e resistência. E a gente tem a impedância de radiação, certo? Então, vamos ver cada parte desse circuito, como que a gente pode calcular, ou como a gente pode calcular o circuito acústico primeiro. Aqui, para calcular o circuito acústico, a gente não tem compliância. Então, aquele algoritmo que a gente usa para derivar o circuito acústico, que é baseado na presença de uma compliância, ele não vai ser muito útil. Mas a gente pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou para derivar circuitos mecânicos e aplicar esse algoritmo de derivação de circuito mecânico a este circuito acústico aqui. Isso é possível de ser feito. O que fazer vai ser usar aquele algoritmo para derivar um circuito acústico em analogia inversa. Então, o que diz o algoritmo? A gente tem ele aqui. A gente pode entender que a gente está olhando o diafragma nessa direção aqui, ou seja, de cima, certo? E aí a gente vai ter a parte móvel ali, que é a fita, dado por esse ponto aqui, e os slits ali do lado, né? E a cavidade ou o conjunto magnético que está fixo, tá? Então, a primeira parte do algoritmo é encontrar o referencial estático do sistema e marcar ele com um ponto de velocidade V0. Então, esse passo 1 aqui tá com esse ponto aqui marcado na carcaça ali do microfone. Depois a gente vai marcar um ponto para cada local do sistema que tiver uma velocidade distinta. E esses pontos, né, eles são exatamente aqui o diafragma, né, que tem associados a ele a parte mecânica e a parte elétrica, e o slit, que vai ter outra velocidade, né, de volume, porque está desconectado ali do diafragma. Para cada ponto, a gente vai designar uma velocidade Vn. Então a gente vai ter aqui esse ponto aqui V1 associado ao slit, esse ponto aqui V2 associado ao diafragma e esse ponto V0 aqui associado à carcaça. E aí a gente tem aqui uma linha horizontal introduzida para cada ponto, marcado no item anterior. Então a gente vai ter essa linha horizontal aqui associada ao V1, essa linha horizontal associada ao V2 e essa linha horizontal associada ao V0, certo? E aí a gente vai desenhar o pré-circuito, inserindo cada símbolo ali entre os pontos correspondentes, certo? Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? Entre o ponto V1 e o ponto V2, a gente tem a parte ali mecânica do diafragma e a parte elétrica associada ali ao diafragma. Então, a gente tem aqui as admitâncias, né? Um sobre o Zm equivalente, a impedância mecânica equivalente, e um sobre a impedância elétrica equivalente. Pensa isso aqui como uma impedância equivalente que tem ali, por exemplo, na parte mecânica, massa, amortecimento e compliância, certo? E na parte elétrica a gente vai ter lá a resistência elétrica e a indutância, etc. Tá? Então a gente tem aqui, entre os pontos V1 e o ponto V2, a impedância mecânica e a impedância elétrica, no caso o inverso delas. E entre o ponto V1 e o ponto V0, a gente tem o slit, né? Então a gente vai ter aqui a impedância associada à massa e a impedância associada à resistência, que no caso da analogia inversa é um capacitor, então a gente vai ter 1 sobre J ômega MAS e 1 sobre RAS, que é o resistor inverso, certo? Beleza, então a gente tem aqui o nosso circuito acústico do meu sistema, né? Aqui a gente pode pensar que essas impedâncias mecânicas e elétricas elas estão referidas ali para o lado acústico, tá? Já referidas, então já queimei uma etapa do processo, tá? Mas na apostila isso está em mais detalhes. E aqui a gente tem a analogia inversa, e a gente pode transformar esse circuito em analogia direta. Como a gente tem elementos aqui que estão em paralelo, a gente vai ter que esses elementos vão aparecer em série, e como esses dois elementos aqui estão ligados aqui dessa forma, a gente pode usar aquela conversão para chegar nesse circuitinho aqui, que é o circuito em analogia acústica direta. Então essa aqui é só a parte acústica sem as impedâncias de radiação e sem as fontes de pressão sonora. O que a gente vai fazer agora vai ser conectar este circuitinho aqui nas impedâncias de radiação e fontes sonoras. Tá? Antes disso, a gente pode só ver que o circuito
mecânico referido para o lado acústico é isso aqui, né? A massa, compliância e amortecimento. E o circuito elétrico referido para o lado mecânico e referido para o lado acústico vai ter ali a sua resistência, a indutância e a impedância elétrica equivalente, que seja de alguma coisa que está conectada ao microfone, né? Na saída elétrica do microfone. Uma impedância elétrica genérica. A gente lembra, queria lembrar vocês, que porque o microfone é dinâmico, a gente tem um acoplamento mecânico direto com elétrico inverso, né? Por causa do acoplamento eletrodinâmico do acoplamento magnético, né? Que a gente já viu lá em aulas atrás. Tá? Então, qualquer dúvida, voltem nessas aulas para perceber que esse acoplamento eletromecânico aqui é um circuito mecânico direto com o elétrico inverso, por isso que aparece o elétrico aqui tudo em paralelo. E beleza, agora a gente pode conectar essa parte aqui nas impedâncias de radiação e fontes sonoras. Tá? Pensando que aqui a gente vai ter essa impedância mecânica aqui equivalente, então isso aqui é o nosso o série desses três termos aqui vai dar a impedância mecânica equivalente, e o paralelo desses três termos aqui vai dar a impedância elétrica equivalente. Beleza. Então a gente tem aquela parte ali do circuito, a gente tem associada à parte frontal e à parte traseira uma impedância de radiação, e a gente vai ter uma fonte de pressão sonora ligada aqui na parte frontal e uma fonte de pressão sonora ligada aqui na parte traseira. Tá? Essas fontes elas não vão gerar a mesma pressão sonora aqui na parte frontal e na parte traseira. Elas vão gerar pressões sonoras ligeiramente diferentes por causa da distância, né, que existe entre a parte frontal e a parte traseira. Então vai ter uma defasagem, né, uma mudança de fase entre a parte frontal e a parte traseira. Ou se você quiser levar em conta efeitos de difração, é possível que você coloque, por exemplo, uma pressão sonora aqui e uma pressão sonora aqui, que seria o efeito da difração na parte traseira do microfone. Levando em conta apenas essa defasagem, né, essa diferença de fase entre essa pressão frontal e essa pressão traseira, a gente pode calcular a saída elétrica do microfone, ou a sensibilidade do microfone, ou a função resposta em frequência desse microfone. E a gente pode calcular essa pressão sonora com respeito ao ângulo de incidência, né? Que vai estar incidindo no microfone. Na apostila está em mais detalhes, aqui eu vou apenas mostrar alguns resultados para vocês. Então, a gente sabe que esse microfone tem uma sensibilidade que varia com o ângulo de incidência, e isso está reproduzido aqui em função da frequência nesses gráficos aqui. Então, olha só, a 0 graus a gente tem uma máxima sensibilidade, né? A 45 graus a gente tem uma sensibilidade alguns dB menor, né? E a 80 graus, que está perto lá da mínima sensibilidade, a gente tem uma sensibilidade bem menor, né? E isso aqui reproduz ali o efeito de direcionalidade do microfone, só que ao invés de ver isso como um gráfico polar para uma frequência, a gente está mostrando vários gráficos em função da frequência, mostrando que a sensibilidade diminui quando a gente aumenta o ângulo de incidência, certo? Próximo ali então a 90 graus, que aqui 80 a sensibilidade é bastante reduzida. O termo gradiente de pressão ele não é estritamente preciso. Na prática a gente vai ter um microfone ali que é um gradiente finito de pressão, e a gente pode levar isso em conta aqui variando o ΔL, né? E observando que a gente vai ter esse efeito aqui de criar antirressonâncias ali na resposta do microfone, certo? Então, quanto menor for essa distância, esse ΔL entre a parte frontal e a parte traseira, mais estendida vai ser a nossa função resposta em frequência, certo? Geralmente esses mínimos aqui acontecem aí em múltiplos inteiros ali da razão entre ΔL pelo lambda sendo ali 1/4, né? Então, à medida que o ΔL diminui, a gente joga essas antirressonâncias para frente e estende a resposta do microfone, tá? Por outro lado, aumentar o ΔL implica em diminuir efetivamente a sensibilidade do microfone. Então essa curva aqui vai sofrer um bias para baixo. Aqui a gente plotou relativo ao 1000 Hz, então aparece tudo em 0 dB, mas efetivamente se a gente tiver uma distância menor ali entre a parte frontal e a parte traseira, a gente diminui a sensibilidade do microfone. Por quê? Porque quanto menor for essa distância, mais próximo vai ser a pressão frontal da pressão traseira. Então o gradiente de pressão diminui efetivamente em cima do microfone, certo? Então isso diminui a sensibilidade do
microfone. Bom, esse efeito aqui de queda na resposta, ele está mostrado aqui de maneira exagerada, porque a gente não considera efeitos de difração. Quando a gente mede esses microfones, a gente vê que os efeitos de difração se tornam proeminentes aqui em altas frequências, o que acaba mascarando esse efeito de queda aqui da pressão, e a gente acaba tendo um efeito que a difração acaba equalizando um pouco mais a resposta do microfone, embora o nosso controle sobre esse efeito seja bem menor, certo? Então, efeitos de difração na prática vão fazer com que essa queda na resposta aqui do microfone seja bem menos pronunciada, o que acaba estendendo um pouquinho a resposta do microfone de gradiente de pressão. Tá bem? Então, era isso sobre os microfones de gradiente de pressão. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre os microfones direcionais. Tá bem? Até mais.